por uma revelação profunda de Deus, a aparição de um anjo, um arrebatamento em espírito, ou até mesmo o próprio Senhor Jesus aparecer para mim. Então, eu decidi que eu precisava, urgentemente, ter uma conversa com o Espírito Santo, para que ele me revelasse qual era o motivo, o que estava errado. Por que o Senhor não queria se revelar a mim, uma vez que eu estava buscando de todo o coração, com integridade, com sinceridade e com desejo genuíno de me entregar e vivenciar um chamado de Deus em uma intensidade muito profunda de sua presença. E depois de 2 anos, longos anos, frustrantes momentos de busca, frustrantes esperas, e nesse processo eu descobri que quando nós queremos muito uma coisa, nós ficamos cegos pela ambição de conseguir aquilo, a tal ponto que nós passamos a acreditar naquilo que nós queremos que seja verdade, mesmo que essa não seja a vontade do Senhor para a nossa vida. E o Senhor, ele me deu algumas diretrizes que me ajudaram muito a me encontrar no chamado de Deus para mim. A coisa mais importante que o Espírito Santo me ensinou foi que nós não devemos carregar uma mensagem. Nós devemos compreender que nós somos essa mensagem. Nós somos uma mensagem de Deus para o mundo. Deus escolheu João Batista para ser uma mensagem. Ele era uma mensagem. A voz do que clama no deserto. Era isso que as pessoas ouviam de João. Enfim, e quando eu me deparei com esta dificuldade, o Senhor, o Espírito Santo, me disse: você precisa ler o que está escrito naquela passagem em que o Senhor Jesus disse que quando um homem deseja fazer uma casa, ele primeiro senta e calcula os gastos para ver se tem condição de começar e terminar, para que os outros não zombem dele, dizendo: olha, este homem começou a construir essa casa e não pôde terminar. E as pessoas vão zombar dele. Então eu vim para casa naquele dia e eu me sentei, como o Espírito Santo havia mandado, e peguei uma caneta e peguei um papel, na verdade, muitos papéis, e passei a escrever. E eu fiz um orçamento da unção. Quanto que ia me custar possuir aquela unção? Quais eram as armadilhas que estavam preparadas para quem carrega este nível de intimidade que eu estava buscando? Aquilo era realmente a vontade de Deus para mim? Ou era uma ambição minha, um desejo meu de vivenciar aquilo? E se depois que eu tivesse conseguido aquilo que eu estava buscando, eu não quisesse mais? Eu não poderia mais voltar atrás? Então, o que eu precisava fazer? O que eu precisava entender? Então o Senhor me disse sobre muitas coisas que os homens de Deus podem passar a partir do momento que eles possuem uma unção, um nível de intimidade elevado com Deus. Porque pensamos apenas nas partes boas disso, mas não pensamos nas partes ruins, não pensamos no nosso caráter, não achamos que estamos prontos para carregar algo tão grande. E nem sempre estamos prontos para beber no mesmo cálice, ou do mesmo cálice que Cristo. Fazendo o lançamento da unção, nós lemos no capítulo 5, versículo 24, da Epístola aos Gálatas, que diz: aqueles que são de Cristo crucificaram a sua própria carne, e com suas paixões e desejos. Nós vemos que seguir a Cristo exige uma renúncia muito grande. Servir ao Senhor, ser um cristão verdadeiro, já exige um esforço muito grande e uma renúncia diária de todos nós. Mas para aqueles que querem, que desejam o episcopado, que desejam ministrar pessoas, que desejam ser usados por Deus no sobrenatural, precisam compreender o seguinte: fazendo o lançamento da unção, nós vamos ver que muitos homens de Deus que possuíram essa unção, eles caíram no pecado de adultério. Sim, o primeiro desafio de um homem de Deus que quer carregar esta unção, a primeira coisa que ele tem que colocar na balança é: o seu caráter em relação ao adultério é completo? É curado? Ou ainda há em você, ou você ainda tem desejo ou medo? Porque o medo, ele é como se fosse um imã. Ele atrai aquilo que nós a Bíblia diz que nós atraímos aquilo que nós temos medo. Aquilo que mais temia me sobreveio, disse Jó. Por isso que nós devemos temer o Senhor. O Senhor Jesus disse: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, tenham medo daquele que pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Então, a única coisa que nós devemos ter medo é do Senhor. Mas, já parou para pensar? O adultério. O homem, por ser sujeito às paixões, por ser atraído pelo sexo oposto, por ter curiosidade de provar de outra fonte, outra mulher, por ser seduzido pelo desejo carnal, por possuir uma natureza que o influencia constantemente. E, ao estar em um lugar de destaque, possuir fama, reconhecimento, dinheiro, a virtude da unção, esse homem poderá ser facilmente derrotado pelo espírito do adultério. Porque todo o seu ego vai ser potencializado. Os seus desejos se tornarão mais sombrios, mais difíceis de lidar. Porque agora você está rodeado de oportunidades que você não tinha antes da unção. O homem que não renuncia a esse desejo da alma, ele não está apto para carregar a unção. Ele não está apto para conhecer o Senhor intimamente. O segundo ponto, a segunda falha, a segunda fraqueza de um homem é a sua tolerância. Tolerância, ou mansidão, que é domínio próprio, essa maturidade emocional. O homem que ele é sanguíneo, o homem que ele possui uma ira incontrolável, o homem que é capaz de matar, ferir, causar dor, derramar sangue, em qualquer circunstância. Você consegue compreender? Você consegue imaginar qual circunstância poderia acontecer em que você fosse capaz de tirar a vida de alguém? Se alguém fizesse mal a alguém da sua família, ou algum dos seus filhos, ou a sua esposa, ou a sua mãe, ou seu pai, ou que ferisse alguém que você ama, você seria capaz de matar essa pessoa? Alguém dirá: em legítima defesa, sim. Porém, qual homem de Deus que carregava a unção? Eu falo na aliança de Cristo. Qual homem de Deus que carregava a unção, que derramava sangue, que matava as pessoas, independente da circunstância? A Bíblia diz que quando Jesus ficou sabendo que João Batista morreu, foi decapitado, ele não amaldiçoou Herodes. Ele não foi lá tirar satisfação com Herodes, ele nem mandou Deus matar Herodes. A Bíblia diz que ele se retirou. Você está pronto para isso? Você é capaz de agir assim, como Jesus? Ou você é vingativo? Você é 880, não leva desaforo para casa,
Você é o homem que, com você bateu, levou. O homem que não aceita perder, não aceita ser contrariado. O homem que sempre tem razão. Sinto muito. Se você não tem essa tolerância, você não está pronto para ser um avivalista. Você não está pronto para entrar nesse chamado. Existe ainda um terceiro ponto que muitos homens de Deus acabam caindo quando eles adquirem a unção. Eles se tornam avarentos. A avareza corrompe como corrompeu Balaão. O homem ambicioso, que vive pensando em ficar rico, que vive fazendo apostas, tudo que faz é pensando em dinheiro, sempre tem que ter oportunidade de ganhar, de tirar algo de alguém, não pensa duas vezes, quer sempre ganhar. Esse amor ao dinheiro é idolatria. É mamão que é adorado. Nós estamos falando do pai de família que está buscando dar uma vida melhor para sua esposa, para seus filhos, que está buscando sair do aluguel, ou mesmo comprar um carro para sair com a família, que luta em busca de sair da pobreza, das dívidas, de poder levar as crianças à praia, de presentear com roupa, calçado. Nós estamos falando daquele que ama tanto o dinheiro, que quer conseguir vencer na vida a qualquer custo. Mesmo que seja passando por cima das pessoas, sendo desonesto, mentindo, enganando, atrapalhando os outros, puxando o tapete dos outros, fazendo fofoca, puxando o saco de patrão. Esse tipo de pessoa é destrutivo onde quer que esteja. E se possuir a unção, vai se tornar um mercenário da fé, vendendo tudo em nome de Deus, cobrando por tudo, usando a palavra de Deus para enganar as pessoas, tirar a lã das ovelhas. Esse tipo de caráter precisa ser renunciado para depois buscar a unção. Deus não precisa de pastores que matam. Deus não precisa de pastores que arrancam a lã das ovelhas. Deus não precisa de mercenários. Deus precisa de pastores que dão a vida pelas ovelhas, não mercenários que destroem vidas. Esse tipo de pessoa não está apta, não está pronta para o avivamento. Sinto lhe dizer, mas enquanto você tiver esse tipo de perfil, o avivamento não é para você. Contente-se em ser participante dele, mas não no sentido de estar ministrando. Quando a gente quer muito uma coisa que Deus não quer pra gente, a gente acaba se atrapalhando. Quando a gente quer muito uma coisa que Deus não chamou pra fazer, em vez de ajudar o reino, a gente atrapalha o reino. Lembra, o filho pródigo, ele queria o poder, ele queria a parte da liderança, porque ele não tinha poder pra sair, pra viajar, pra ter aquelas mulheres, pra ter aquelas roupas finas, pra ir viajar pra outro país. Ele não tinha esse poder financeiro em suas mãos. Ele queria o poder, mas ele não sabia que esse poder em suas mãos, ele tiraria da casa do pai, ele levaria literalmente a lama. Quase lhe custou a vida. Assim também aquele que quer o poder de Deus, mas não senta pra fazer um orçamento da unção. Quanto que vai custar pra você ter essa unção em suas mãos? O prejuízo de sair da casa do pai pra lama é alto. Alguém precisa ficar na posição de chamado, disse Paulo. Nós precisamos, ele disse, fiquem na posição em que vocês foram chamados. Alguns são chamados, outros escolhidos. São chamados para ser cidadãos do reino, outros para serem ministros do reino. Tem gente que não consegue se contentar em ser um cidadão do reino, em ser participante do corpo de Cristo, em pregar para as pessoas, em ministrar a palavra, cantar. Não quer ser um avivalista a qualquer custo, porque tem que ver anjo, porque tem que viver sobrenatural. Cara, isso pode custar o seu lugar no reino, o seu lugar de cidadão no reino. Isso pode te custar, minha irmã, o seu lugar de cidadão no reino, porque você está buscando algo que Deus não chamou você para fazer. Você foi chamada, mas você não foi escolhida para fazer isso. Isso não é uma notícia ruim, isso é uma notícia muito boa. Porque o Senhor está te livrando de dores, o Senhor está te livrando de ataques, o Senhor está te protegendo, o Senhor está amando você, te livrando da guerra mais dura. Muitos irão perder um lugar no reino porque insistiram em ser ministros, quando na verdade foram chamados como cidadãos. A Bíblia fala sobre 3 homens, 3 líderes, Corá, Datã e Abirão. Eles foram chamados pelo Senhor, eles ministravam, eles queimavam incenso, eles tinham o papel deles ali no meio do povo. Mas eles queriam a posição de Moisés. O que aconteceu? Eles perderam a vida e um lugar no reino. Quem não se lembra de Adão e Eva? Governantes de tudo na terra, possuíam o poder de dominar tudo. Dominar animais, plantas, peixes, os elementos naturais, os fenômenos da natureza, andar sobre as águas, talvez até poderiam voar. Era uma criação mais incrível que Deus havia feito. Até o dia que foram persuadidos a criar algo que eles não tinham, que era o conhecimento do bem e do mal. Eles queriam ser como Deus, como disse Satanás. Vocês não vão ser como Deus. Eles queriam alcançar algo a mais, quando Deus chamou eles para serem governantes da terra. Governantes da terra. E eles queriam alcançar mais. Eles foram expulsos do jardim de Deus. E esse foi o prejuízo de não calcular, de não fazer um orçamento da unção. Você se lembra de Caim? Caim e Abel? Abel oferece o sacrifício e Deus aceita o sacrifício de Abel. Eu imagino que pode ter vindo um fogo ou um raio do céu e queimou aquele holocausto que o Abel tinha feito. E quando Caim fez o dele, não aconteceu nada. Então, ele ficou muito frustrado porque ele queria ver sinais. Só que a Bíblia diz que Deus vai lá e pergunta pra ele, Caim, por que você tá com um semblante fechado? Por que você tá com essa cara fechada? Por que você tá irado? Se você fizer direito, também não vai ter aceitação pra você. Olha que coisa doida isso aqui, meus irmãos. O cara conversa com Deus, mas tá frustrado porque não tá vendo sinais. Escute, comunhão é mais importante do que sinais. Comunhão é mais importante do que ver anjo. Comunhão é mais importante do que ver milagres. Jesus disse que o maior de todos os profetas é João. Quantos sinais que João fez? Nenhum. Mas Jesus disse, ele é o maior. Mas qual que era a rotina de João? Comunhão íntima, comunhão com o Espírito Santo, ele ia para os desertos, ele tinha uma alimentação diferenciada, ele fazia muitos sacrifícios, porém, não realizava sinais. E o que agradou a Deus em relação a João foi porque ele ficou na posição que foi chamado. Faça um orçamento da unção. Veja quanto que isso vai custar. E não entre naquilo que Deus não te chamou para fazer, para você não comprometer a vida daqueles que estão ao seu redor, ou pior, isso te custar um lugar no reino. Que o Pai te abençoe e te dê graça.